Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram:
realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria acolher nessa Eucaristia também os noivos que participam da preparação matrimonial, que tem início hoje à noite, continua amanhã. Aliás, é o último encontro que fazemos nessa modalidade, porque estamos nos organizando para iniciar o itinerário de preparação para o casamento, que vai mudar um pouco agora, né? Vai ser com encontros mais personalizados, mas ainda temos o encontro com aqueles que estão com o casamento agendado. Então fiquem em pé, por favor, os noivos que estão presentes nessa missa. Isso. Também vou pedir que a nossa pastoral familiar fique em pé também, que está nos ajudando nessa preparação. Sejam bem-vindos, então. Podem sentar-se. Neste tempo pascal, nós somos chamados constantemente a nos perguntar: onde está o Cristo ressuscitado? Como fazer a experiência com o ressuscitado? O Evangelho da semana passada e toda a liturgia da palavra da semana passada nos dizia que nós cristãos nos encontramos com o Cristo ressuscitado em comunidade no primeiro dia da semana. E novamente o domingo é destacado no Evangelho de hoje. É o mesmo dia da ressurreição, em que Jesus se manifesta aos discípulos de Emaús. Esta página do Evangelho é uma das mais belas e comoventes catequeses que nos falam onde nós nos encontramos com o ressuscitado. Primeiramente, no caminho, na caminhada da vida. Depois, na palavra de Deus. Jesus explicava no caminho as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E depois, na fração do pão, na Eucaristia, quando Jesus se revela plenamente aos discípulos, e seus olhos se abrem para compreender que era Ele. E também o Cristo ressuscitado se faz presente na partilha da vida. Onde existe partilha, Cristo está presente. Se a gente ler atentamente este Evangelho, vamos ter a impressão de que estamos dentro de uma grande Eucaristia. Jesus que entra na vida dos discípulos, lembrando a procissão de entrada na missa, a liturgia da palavra, que aponta para o Cristo. Toda a palavra de Deus deve apontar para Jesus, e a liturgia eucarística, na qual acontece a fração do pão. Então, primeiramente, o Cristo ressuscitado se faz presente na caminhada de cada um de nós, no nosso dia a dia, nas nossas alegrias e também nas nossas dores. O Cristo ressuscitado se faz presente até mesmo quando nós não o reconhecemos, como os discípulos de Emaús, no primeiro momento, não reconheceram que era Jesus. Mas o fato deles não reconhecerem não mudou o fato de que Jesus estava lá, estava presente. Assim como muitas outras passagens, também não se percebe a presença de Jesus, mas Ele está lá. Os discípulos de Emaús, após a experiência
da Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor, eles acharam que tudo havia terminado. As esperanças acabaram. Nós imaginávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo aconteceu. Agora não tem mais nada para esperar. Estavam cabisbaixos. E é interessante que só se cita o nome de um dos discípulos. Um deles chamado Cleofas, o outro não tem nome. O que dá margem para a gente se identificar com este outro discípulo. Sou eu, é você, somos nós, que somos os discípulos de hoje, chamados a reconhecer a presença de Jesus na nossa caminhada. Mesmo quando ele parece estar ausente, né? Há momentos em que Deus parece estar distante de nós. Talvez nós estejamos distantes dele, porque ele se faz presente. Os discípulos estavam como que cegos e não puderam reconhecer Jesus num primeiro momento. Tem muitas situações da nossa vida, problemas, dificuldades, obstáculos, que nos tornam cegos também, diante da realidade da presença de Jesus em nosso meio. Nós, os mesmos que dizemos, com a boca cheia, Ele está no meio de nós. Não é assim que a gente responde? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Mas quantas vezes nós dissemos isso da boca para fora? É preciso lembrar que Ele está no meio de nós também quando sofremos, também quando estamos desacreditados da vida. Ele está no meio de nós quando nós perdemos as esperanças, quando nós estamos desanimados. Ele está presente, sustentando a nossa caminhada. Como aquela história das pegadas na areia, né? Então, Cristo se faz presente na caminhada da comunidade, na caminhada de cada um de nós, nas dores, nos sofrimentos e no dia a dia da vida. É preciso caminhar com Jesus. Ele caminha conosco, mesmo que a gente não perceba a sua presença. Depois, num segundo momento, o Cristo ressuscitado se revela na palavra. Os discípulos e os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos e os demais discípulos, olhavam para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento, que é o que eles tinham à disposição naquele momento, e tentavam encontrar no Antigo Testamento o sentido para tudo aquilo que havia acontecido, para a morte de Jesus e também a promessa da ressurreição. Como ouvimos, né, Pedro dizendo em relação a Davi, que Davi havia profetizado a ressurreição ao dizer que aquele que é o escolhido de Deus não será abandonado na morte, não conhecerá a corrupção. E assim os cristãos foram olhando para o Antigo Testamento e vendo que toda a palavra de Deus aponta para Jesus. E é isso que Jesus ensina no caminho de Emaús. Ele vai mostrando que era preciso que tudo aquilo acontecesse, que fazia parte de um plano maior de Deus para a salvação da humanidade. E hoje a palavra de Deus continua iluminando a nossa vida, continua dando sentido, alimentando a nossa esperança. Quando nós participamos da missa, valorizamos a Eucaristia, claro, é necessário, é importante que se valorize, mas esse momento da liturgia da palavra é extremamente sagrado. Nós estamos diante de 2 pães, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Elas se unem. Aliás, esse é o sentido quando tem um evangeliário na missa. O Padre João usa mais do que eu, mas não importa. O evangeliário é colocado em cima do altar. Por quê? Para lembrar que palavra e Eucaristia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia estão unidos. São como que uma só. Para a gente valorizar a Eucaristia, nós temos que valorizar a palavra. Para nós comungarmos Jesus na Eucaristia,
temos que comungá-lo na palavra. E temos que permitir que a palavra transforme a nossa vida. E mais que isso, como os discípulos perceberam no final da caminhada, é preciso deixar que a palavra de Deus arda o nosso coração. Não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Será que a palavra de Deus faz o nosso coração arder verdadeiramente? Será que a palavra de Deus tem transformado a nossa vida? Será que a palavra de Deus tem sido luz? Nós nos deixamos de fato guiar por ela? Encontramos sentido também para a nossa vida e para as nossas dores na palavra de Deus? A palavra de Deus não dá resposta apenas para a cruz de Jesus. Jesus falava das passagens da Escritura que ele dizia a respeito dele. Mas a palavra de Deus também traz resposta para os nossos dramas, para as nossas alegrias e também para as nossas tristezas, para as nossas esperanças e para as nossas angústias. Então a palavra de Deus deve iluminar a nossa vida. Cristo está presente na palavra. Mas o momento em que ele se revela plenamente aos discípulos é na fração do pão. Quando estão chegando perto de Emaús, Jesus faz de conta que está indo adiante e os discípulos fazem um pedido que na verdade é uma prece, uma oração. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. As trevas estão chegando e eles não percebem que estão diante da luz. Na verdade, eles estavam envolvidos ainda em trevas porque não haviam compreendido a realidade da ressurreição. Jesus é a própria luz que vai iluminá-los. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Quantas noites que nós enfrentamos também na nossa vida, nos muitos sofrimentos, dificuldades e dramas pelos quais nós passamos. Quantas vezes nós pedimos a Jesus, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. E Jesus ficou com eles. Quando senta-se à mesa, Jesus repete o mesmo ritual realizado na última ceia. Ele pega o pão, parte e distribui aos discípulos. E é interessante o que o evangelista diz. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram. Eles compreenderam que era Jesus. Eles entenderam tudo. E na sequência, Jesus desapareceu da frente deles. Porque não há mais a necessidade da presença física de Jesus como era no tempo em que ele andava com os apóstolos. Agora Jesus está presente de outra forma. Ele está presente na caminhada do dia a dia, ele está presente na palavra e ele está presente até como que visivelmente na Eucaristia. Nós olhamos para as espécies do pão e do vinho e a nossa fé nos faz enxergar Jesus. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, a divindade dele não podia ser vista. Não era possível ver a divindade. Quando Tomé diz a Jesus, semana passada, meu Senhor e meu Deus, os padres da igreja dizem que ele faz uma grande profissão de fé porque ele vê além das aparências. Ele não conseguia ver a divindade de Jesus. São os olhos da fé que permitem ver a divindade de Jesus. Então, quando nós olhamos para a Eucaristia, quando nós contemplamos a Eucaristia, nós estamos vendo Jesus com os olhos da fé. Nós não precisamos mais que ele esteja presente fisicamente em nosso meio, porque ele está presente espiritualmente, ele está presente sacramentalmente. Ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E esta presença de Jesus no partir o pão, na Eucaristia, ela se prolonga também na nossa vida, na partilha da vida. Quando nós partilhamos a vida, quando nós partilhamos os bens, quando nós partilhamos o alimento, de certa forma, nós estamos também revelando a presença de Jesus no mundo.
Na partilha, Jesus se faz presente. E é interessante que o texto termina dizendo que os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém. Pensem bem, eles dizem a Jesus: fica conosco, é tarde, a noite já vem, já está adiantada a noite, já está chegando a noite. E eles imaginam que Jesus ia mais longe ainda, então descansa aqui, fica aqui. Mas eles não vão descansar. Depois da refeição, eles voltam para Jerusalém, que ficava distante pelo menos 11 quilômetros de Emaús, como diz o texto bíblico. Então tinha uma caminhada aí de mais umas 2 horas. Mas isso não impede os discípulos de voltar para a comunidade que professa a fé na ressurreição. Não dá para ficar com aquilo para eles só. É preciso que a experiência pascal seja vivida em comunidade. Por isso que a gente se encontra para celebrar a Eucaristia todos os domingos, sábado à noite. Fazemos a experiência do ressuscitado em comunidade. E os discípulos voltam para a comunidade. E lá eles têm a confirmação. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então agora é a missão de ser testemunhas do Cristo ressuscitado. Os discípulos participaram como que de uma missa, como se fosse uma Eucaristia, a partilha do pão, e foram enviados em missão. Nós também, quando termina a missa, eu sempre gosto de lembrar isso, o padre diz, ou o diácono: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não é uma despedida, um adeus, tchau, até mais, mas eu envio em missão. A missa terminou, começa a nossa missão. Por isso que os discípulos voltaram para Jerusalém, de onde a missão da igreja se inicia, de Jerusalém para o mundo todo. Vamos celebrar isso em Pentecostes. Vós sereis minhas testemunhas, começando por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria, até os confins do mundo. Então agora é tempo de missão. A missão é anunciar que o Cristo está vivo, ressuscitado, que Ele se faz presente na nossa caminhada, que Ele está presente na palavra, que Ele está presente na Eucaristia, que Ele está presente na partilha da vida. Mas não é só dizer isso, é viver isso. A experiência que os discípulos de Emaús fizeram é a experiência que nós fazemos também. O mesmo Cristo que esteve presente com os discípulos de Emaús, Ele está presente conosco também. E esta presença especial de Jesus que nós celebramos neste tempo pascal, que é um tempo no qual a nossa fé se renova, se fortalece. Então, se estamos como os discípulos de Emaús, tristes, cabisbaixos, desanimados por causa de algum problema, de alguma dificuldade, de algum sofrimento, ou pela realidade que o mundo vive, no meio de tantas guerras, até o Papa sendo atacado, se a gente está desanimado com tudo isso, saibamos que o Cristo está presente em nosso meio, Ele não nos abandona, Ele está no meio de nós, Ele nos acompanha nas nossas dores, no nosso dia a dia, Ele nos ilumina com a sua palavra, Ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,